psicologia e educação. Esta unidade apresenta os principais conceitos sobre as teorias de aprendizagem, tendo como base os teóricos Wallon, Vygotsky e Piaget. Problematiza os diferentes espaços e contextos de aprendizagem, as técnicas de atuação da psicologia na educação básica, discute as relações da escola inclusiva e práticas anticapacitistas, assim como o fracasso e insucesso escolar na era digital. Não existe um consenso entre os autores sobre quando começa a história da psicologia. Pode-se dizer que teve origem na Grécia Antiga, onde os pensadores queriam respostas para perguntas fundamentais a respeito da vida mental dos homens. Sócrates, Aristóteles, Platão e outros gregos se intrigavam querendo saber se as pessoas eram intrinsecamente racionais ou irracionais. Por outro lado, Hipócrates, pai da medicina, dedicava-se ao estudo da fisiologia, das funções do organismo vivo e suas partes, abrindo caminho para a perspectiva biológica da psicologia. Na Idade Moderna, físicos, anatomistas, médicos e filósofos tratavam de diversos aspectos no âmbito do comportamento humano. Assim, a psicologia não se constituía como uma ciência independente. O principal problema para a psicologia era que seu objeto de estudo, a psique, a mente, não se enquadrava nas exigências do positivismo, ou seja, não era um objeto observável. Tornava-se cada vez mais necessário mostrar que a psicologia possuía objeto próprio e métodos adequados para o estudo deste. Os estudos filosóficos, baseados em métodos como intuitivos e dedutivos, foram substituídos por métodos e instrumentos baseados na observação e no registro rigoroso. Esses métodos e instrumentos foram inicialmente aplicados às ciências físicas e biológicas e posteriormente à natureza humana, impulsionando a consolidação da psicologia como ciência. Na Fábrica de Mestres, você não precisa enfrentar sua jornada acadêmica sozinho. Aqui, você conta com uma equipe especializada, pronta para oferecer suporte acadêmico com qualidade, agilidade e atendimento personalizado. Chega de perder noites de sono, se preocupar com prazos apertados ou ficar sem saber por onde começar. Nós ajudamos você em cada etapa da sua formação. Te entregamos todos os trabalhos prontos, com orientação, revisão, estruturação e suporte acadêmico de acordo com a sua necessidade. Está com o prazo apertado? Fale com a nossa equipe. Precisando de ajuda com urgência? Estamos prontos para encontrar a melhor solução para você, com atendimento rápido, acompanhamento próximo e condições acessíveis. E o melhor, você não fica sozinho durante o processo. Nossa equipe te entrega o trabalho pronto, acompanha você, esclarece suas dúvidas e oferece todo o suporte necessário para que você avance com mais segurança, tranquilidade e confiança. Chega de dor de cabeça com as avaliações A1, A2 e A3, projetos de extensão, TCCs e outros serviços. Na Fábrica de Mestres, o seu resultado é levado a sério. Menos preocupação, menos noites em claro e mais tranquilidade para seguir em frente e concluir sua formação. Então não deixe para depois, escaneie agora o QR Code, fale com a nossa equipe pelo WhatsApp ou clique no link da descrição. A Fábrica de Mestres, o suporte que faltava para você avançar na sua jornada acadêmica. O modelo psicométrico. A psicologia adquiriu status científico em 1879, especialmente com a inauguração do Laboratório de Psicologia em Leipzig por Wilhelm Wundt. Seu interesse era desenvolver estudos sobre psicofisiologia dos processos mentais. Havia sido precedido por Francis Galton, autor de Hereditary Genius, que inaugurava, além de um projeto eugenista, a noção inatista de inteligência. A primeira escala métrica de inteligência infantil foi desenvolvida por Binet, na França, em 1905, quando migrou para o Laboratório de Pedagogia Experimental. Esse fato foi um passo decisivo na constituição da primeira técnica em psicologia escolar, a qual até hoje ainda está fortemente vinculada, a psicometria. Tinha o objetivo de desenvolver instrumentos para a seleção, adaptação, orientação e classificação de crianças que necessitassem de educação escolar especial em normais e anormais. Houve uma forte repercussão desse estudo em todo o mundo, inclusive no Brasil. Por volta de 1906, no Rio de Janeiro, Manuel Bonfim fundou o Laboratório de Pedagogia Experimental, visando incentivar melhorias educacionais. A partir daí, as escolas adotaram os testes psicológicos e passaram a realizar a divisão de crianças em grupos homogêneos, separando os considerados normais dos considerados anormais, acompanhado de uma seleção do que seria ensinado a cada um deles. Já modelo clínico preventivo. No início do século XX, as produções em psicologia cresciam aos borbotões. Por um lado, tínhamos estudos de Sigmund Freud, 1856 até 1939, sobre a psicanálise, e de outro, os de Alfred A. Strauss sobre neurologia. Ambos vieram a mudar a visão a respeito da origem das diferenças pessoais. Enquanto Freud construiu uma teoria que considerava a relação do indivíduo com o grupo familiar determinante da personalidade, lançando um questionamento oportuno para uma contraposição ao inatismo, Strauss explicava os distúrbios de comportamento e de aprendizagem através da hipótese de lesão cerebral mínima.
Trata-se de teoria que só se legitimou efetivamente a partir da década de 1960 e que ainda hoje, além de influenciar as práticas psicológicas e educacionais que pretendem classificar crianças como normais e anormais, continua dando margens a pesquisas. O modelo compensatório. No Brasil, a partir da década de 1970, tivemos contato com a teoria da carência cultural, proveniente dos Estados Unidos da América. Essa teoria surgiu diante da necessidade política de se conter as tensões geradas pelos movimentos reivindicatórios das minorias raciais. Compunha-se de diversos trabalhos que explicavam as diferenças de rendimento escolar entre crianças de diferentes níveis socioeconômicos. De acordo com esse conjunto de ideias, as crianças de segmentos sociais pobres em recursos financeiros não possuem as mesmas aptidões para o aprendizado que as de classe privilegiada e, portanto, precisavam aprender com recursos diferentes dos oferecidos aos outros. Os ambientes em que vivem geram deficiências nutricionais, perceptivo-motoras, cognitivas, emocionais e de linguagem, e ainda são vítimas da desestruturação familiar, incapaz de fornecer uma base segura para a vida da criança. O modelo crítico. Foi a partir da década de 1980 o início de uma crítica interna da psicologia, ou seja, a própria psicologia começou a questionar seus posicionamentos perante a aprendizagem escolar e criticar as respostas dadas até então para as manifestações de dificuldades enfrentadas perante esse processo. Ao psicólogo foi lançado o desafio de superar a visão técnica, clínica que sempre embasou sua atuação, para atuar politicamente, ou seja, atuar e refletir politicamente com os indivíduos para conscientizar-se com eles das reais dificuldades da sua sociedade. O rompimento com o modelo clínico de atuação no interior da escola significou romper com uma postura que fragmentava as responsabilidades entre os diferentes atores do cotidiano escolar. O desafio da psicologia passou a ser ampliar o olhar para o processo de escolarização, a partir de perspectivas mais amplas, que considerem o contexto sociopolítico-cultural no qual a escola está inserida. A partir dessa visão sistêmica do processo de escolarização, compreende-se que a aprendizagem escolar é construída através de múltiplas determinações, incluindo as políticas públicas educacionais, a formação docente, o material didático, a organização do espaço escolar, as relações entre pares, assim como a relação família e escola. O mais importante passou a ser uma inserção da psicologia na educação, comprometida na teoria e na prática, com as questões da escola, que é o seu foco de atenção, construindo alternativas para uma atuação pautada no compromisso com o atendimento público, no direito à cidadania, na construção de práticas pedagógicas, a fim de garantir o acesso aos conhecimentos psicológicos na elaboração de suas propostas de trabalho. Darei um tempo para você anotar. Agora vamos responder uma questão. A clássica tese de que a ciências psicológica e educacional tem uma história bem recente parece não ter um consenso entre os estudiosos da epistemologia dessas áreas. Quando se averigua a relação entre psicologia e educação, só recentemente se percebeu o quanto esses campos do conhecimento estão entrelaçados como ofícios e disciplinas. Considerando as informações apresentadas e o contexto histórico em que se deu a aproximação da psicologia com a educação, é correto afirmar que essa relação 1. Deu-se desde o princípio e evoluiu de forma integrada, sem embates ou divergências, de modo que é difícil distinguir psicologia de educação. 2. Ocorreu quando a psicologia pôde oferecer uma compreensão mais objetiva do comportamento humano perante o processo educacional. 3. Ocorreu graças aos estudos filosóficos, que permitiram analisar as subjetividades do comportamento humano perante a educação. 4. Tornou-se menos relevante com o avanço das ciências, resultando em uma diminuição da aplicação prática da psicologia na educação. 5. Esteve constantemente em conflito, com pedagogos e psicólogos adotando visões opostas e discordantes sobre a importância da psicologia na educação. Resposta correta. 2. Ocorreu quando a psicologia pôde oferecer uma compreensão mais objetiva do comportamento humano perante o processo educacional. Darei um tempo para você anotar.
Bem, chegamos ao final desse vídeo. Viu só como é mais importante entender sobre o tema do que ficar preocupado, ansioso, perdendo noites de sono apenas para responder avaliações? Na vida, o profissional que entende do tema vale muito mais do que o profissional que apenas foi formado na base da avaliação forçada, onde muitas vezes o conteúdo não acompanha o ritmo do aluno. Entre em contato hoje e garanta a sua aprovação. A Fábrica de Mestres, a melhor equipe de assessoria acadêmica da América.